Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, quero dar aqui as boas-vindas a todos, para nós aqui, na direção de mais esse módulo, onde nós vamos tratar de um tema tão interessante, um tema de tamanha importância, nesse momento, onde nós vamos construir, ou seja, dar continuidade ao que já começamos até aqui. Ou seja, é um momento nobre, é um momento sublime, onde nós vamos praticar um pouco de como solidificar as informações que nós recebemos até aqui. Vejam que o curso até esse momento tem sido assim de um contínuo, um crescimento degrau após degrau. E o último módulo, especificamente, aonde nós tratamos sobre a questão do pensamento, onde foi abordado com tamanha propriedade sobre o devir humano, nós vimos que todos nós somos agentes desse processo de transformação. Então imagine, você fica perguntando como eu poderia fazer, ou seja, como participar desse cenário. Você é um agente e eu quero te encorajar a isso. O meu nome é Luiz Carlos, eu sou professor do curso do Profuncionário para a área de infraestrutura escolar, onde nós vamos dividir agora esse conteúdo com todos os demais. Gente, e a nossa disciplina é sobre metodologia de pesquisa. Quero te animar e desde já te chamar e dar um título a você. Você é um pesquisador. Ou seja, até agora não construiu. Você fala, quantos projetos de pesquisa eu fiz até hoje? Mas quantos projetos você fez que ainda não foram tabulados, nem ainda documentados? Mas vamos lá, vamos ver um pouquinho do que se trata, qual que é a proposta para esse nosso tema. Perfeito? Quero aqui encorajar a todos, para que nós tenhamos um momento aqui de troca de informação, para que nós possamos construir ainda mais com esse devir, que ele é constante, né? Começamos, mas agora não para mais. Vamos lá. Metodologia de pesquisa. Qual o objetivo geral? Preparar-se para o início da prática profissional e supervisionada, ou seja, voltado às atividades de pesquisa. Mas a prática profissional, você já está, todos já estão em atividades. E exatamente nesse momento nós queremos agora conciliar para as diferentes atuações dos agentes envolvidos, como nós poderíamos, de um certo modo, agora começar a comunicar uma linguagem comum para que nós possamos estabelecer uma construção de um cenário diferente em prol de um novo que vai ser construído. Perfeito? Vamos lá. A ementa, ela vai trazer sobre atribuições técnicas profissionais, pesquisa científica, etapas de uma pesquisa, pesquisas bibliográficas na internet e redação científica. Muito simples, nada complicado. Nós vamos tentar mostrar o que é uma pesquisa de uma maneira muito simples, nada complicado, perfeito? Então vamos já um jargão, nada é difícil, perfeito? Vamos dividir em partes, aí cada partezinha ficará fácil. Esse é o nosso jargão. Aqui, como nós vamos planejar a disciplina? Na aula 1, nós vamos trabalhar sobre pesquisa científica. Uma aula 2, no outro momento, redação técnica e científica. Na aula 3, estruturação de projetos de pesquisa. E, por fim, a revisão, contextualização e fazer essa avaliação, onde nós montaremos um cenário aonde pegaremos experiências de pessoas que têm construído um cenário diferente no campo da pesquisa. E você vai ver que esses agentes não só são cientistas, doutores, mas não, toda uma comunidade participa desse processo. Essa aula de hoje, nós teremos atribuições técnicas funcionais do profuncionário, isso de cada área dos envolvidos,
trataremos os conceitos da pesquisa científica, ou seja, o que é pesquisa, um pouco falaremos sobre o conhecimento, os tipos de conhecimento, processos de conhecimento, noções de pesquisa científica, métodos e tipos de pesquisa científica e, por fim, um planejamento estratégico das atividades de pesquisa. Perfeito? Nós trouxemos aqui, basicamente, uma evidência de todas as atribuições dos 4 cursos hoje que nós temos, dos profissionais envolvidos. Por exemplo, nós temos o técnico em infraestrutura escolar. Quais são as atribuições dele? Preparar técnicos para o desenvolvimento de manutenção, ou seja, atribuições do técnico, ou seja, o curso prepara técnicos para o desenvolvimento de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, ou seja, cuidar de uma infraestrutura predial, de toda a questão de apoio, e não só de prédio, mas também toda uma questão da infraestrutura, da estrutura física do empreendimento. Basicamente, também ele desenvolve competências para auxílio na gestão dos espaços escolares, em geral com ambientes externos educativos, na perspectiva das inter-relações cotidianas, ou seja, é uma interface, ou seja, um elo de ligação também com até mesmo com a comunidade. Perfeito? O outro, técnico em multimeios didáticos, ou seja, promove a mediação entre os recursos tecnológicos e a prática educativa escolar. Orienta e apoia a comunidade escolar na utilização dos equipamentos tecnológicos disponíveis. Prepara apresentações de materiais didáticos produzidos pelos educadores. Difunde as práticas de utilização dos recursos tecnológicos, planejamento, organização, execução e controle de utilização dos equipamentos e programas. Eu vejo aqui, indica novos recursos tecnológicos para a ampliação e atualização do acervo multimediático. Zela pela manutenção, controle e armazenamento dos equipamentos tecnológicos e programas da unidade escolar. Atribuições do técnico em secretaria escolar. Colabora com a gestão escolar, atua na organização dos registros escolares. Operacionaliza processos de matrícula e transferência. O que mais? E transferência de estudantes, de organização, será o processo em síntese, controla e organiza os arquivos, mas registra em atas as sessões de atividades acadêmicas específicas. Será que nesse momento estaria faltando pesquisa? Nós vamos inserir, você vai ver que no contexto como todos se interagem. Atribuições do técnico de alimentação escolar. Prepara a alimentação dos estudantes conforme o cardápio e a orientação conforme o cardápio e as orientações definidas por nutricionistas. Organiza e executa os fluxos de aquisição e armazenamento de alimentos. Organiza e controla os ambientes de preparo e fornecimento da alimentação. Organiza, controla e executa os processos de higienização. Atua como educador alimentar. Veja, atua como educador alimentar. Será que somente nessa proposta, porque isso aqui é o esboço de toda a proposta do profissional, mas será que os outros também, indiretamente, pelo que nós vimos até agora, ele também não é um agente que contribui para a educação? Vamos ver agora nesse cenário o que é que tem em comum todos eles. Todos os profissionais envolvidos reúne saberes que contribuem não somente para o desempenho da função, como também para a construção do devir na instituição. Você está vendo a interconexão, a interdisciplinaridade? Nós vimos o módulo anterior, e o que é devir? Exatamente essa transformação, esse modelo, essa evolução contínua, não é isso? Do meio onde nós estamos. Então todos têm em comum exatamente isso, promover o devir na instituição. Todos têm em comum o espírito de apoio. Você concorda comigo quanto a isso? Tem ou não tem? Todos interagem como um apoio para que o nosso fim principal, que é o conhecimento chegar até o aluno, seja estabelecido. Então, cada um na sua função, mas precisamos buscar técnicas e metodologias para que seja feito de uma maneira mais eficaz. Perfeito? A busca de novas estratégias para disseminar os conhecimentos específicos e o autodesenvolvimento.
Veja que nesse cenário do próprio funcionário, foi uma estratégia magnífica, que nós saímos de um comodismo. Eu diria a você que todos nós envolvidos, desde quem preparou, quem está na parte de apoio, nós temos participado desse devir continuado, desde as interações que eu ouvindo de outros professores, como está sendo a evolução de cada um de vocês, nós ficamos bem a cavalheiro para, nesse momento agora, tratar esse tema. Porque nós vamos falar bastante sobre a questão da pesquisa, mas mais do que a pesquisa, a atribuição e a fixação do conhecimento. Perfeito? Isso tudo visando bem o autodesenvolvimento. Aqui, nós vamos então começar propriamente o nosso módulo e perguntar: o que é pesquisa? O que você entende por pesquisa? Normalmente, quando se faz essa pergunta ou se fala pesquisa, será que nós não criamos um rótulo e automaticamente já coloca a pesquisa para um cientista ou para um técnico altamente especializado ou alguém, ou seja, coloca a pesquisa como um alvo, às vezes difícil de ser atingido? Será que nós tratamos a pesquisa assim? Ou tratamos a pesquisa como sendo algo muito familiar, na qual nós contribuímos e participamos dela continuamente, ou seja, cotidianamente? Se é que ela faz parte da nossa vida o tempo todo? Faz. A diferença é que nós não entendemos como ela se dá e às vezes nós a ignoramos. Mas vejamos, o que é a pesquisa? Pesquisa, vamos buscar os doutores, por exemplo, Demo afirmou que pesquisa é atividade científica pela qual descobrimos a realidade. Olha, atividade pela qual descobrimos a realidade. Imagine, nós como seres humanos, precisamos ou não precisamos entender da realidade? Ter uma visão concisa sobre a realidade? Claro que precisamos, mas só os pesquisadores, só os cientistas, de forma alguma. Todo ser humano, todo indivíduo, todo cidadão precisa sim ter essa visão, estar claro para ele a visão da realidade. Perfeito? Também é um trabalho empreendido metodologicamente quando surge um problema, para o qual se procura a solução adequada de natureza científica. Isso aí um outro autor, Salomão, então, ou seja, são alguns dentre os muitos. Se nós formos pesquisar, e se você a partir de agora vai começar a tentar mais para o tema, tem uma gama muito grande de autores e você vai ver que próximo a você, quantos hoje filósofos, mas a filosofia nós temos que olhar com cuidado, porque o filósofo, como nós precisamos. Eu tive uma aula há pouco tempo com um amigo e eu falo, olha, a partir dessa aula do curso de metodologia, eu fiquei assim, eu tenho que tomar muito cuidado e nós tomar muito cuidado de falar alguém está filosofando, porque a filosofia é algo tão sério, que nós, por não fazermos parte e não entender, às vezes criamos um jargão, ou seja, hostilizamos o que é uma filosofia. Mas não, a filosofia, e eu entendi, que é a base do conhecimento. Agora imagine, eu estou maravilhado com isso, com a explicação de cada uma do significado de cada palavra, o sentido literal dessas ações que nós fazemos de maneira informal. Por quê? Eu venho de uma área técnica e como técnico nós ignoramos alguns métodos, alguns processos, alguns conceitos e a gente queremos já ir para a prática direto. E o que é um erro. Mas eu convido a você para que nós agora possamos viajar um pouco nesse cenário da pesquisa e entendendo a metodologia, como ela se faz. Não que eu vou tratar isso de maneira minuciosa, não procurar mostrar de uma maneira bem simples como isso se dá. Perfeito? A pesquisa constitui-se um conjunto de procedimentos que visam produzir um novo conhecimento
e não reproduzir simplesmente o que já sabe de um dado objeto em um determinado campo científico. Veja, ela constitui de um conjunto de procedimentos que visam produzir um novo conhecimento. Se você vai só reproduzir algo que já está, não caracterizou a pesquisa. Mas se você registra dados a ponto de você ter uma conclusão diferente, pode ter certeza que você já está fazendo uma pesquisa. Você já está pesquisando. Agora, o que você conclui? Que é o passo seguinte. Por outro lado, pesquisa é, portanto, a investigação de um problema teórico ou empírico, ou seja, onde você experimenta, realizada a partir de uma metodologia que envolve tanto formas de abordagem do problema, quanto os procedimentos de coleta de dados, cujos resultados devem ser válidos, embora a provisoriedade seja uma característica do conhecimento científico. Ou seja, qual a diferença aqui científico? Científico é onde você tem algo que veio da ciência, ou que você teve acesso direto a um dado onde você consistiu numa medição, na apuração, aonde você apura a ciência de uma maneira indireta. Perfeito? Aqui, eu até faço menção desse autor, José Teixeira Gonçalves, tem o blog dele, estou deixando aqui uma referência, porque você vai se enveredar a esse universo e ele tem um material riquíssimo, onde ele trata no blog dele sobre uma metodologia de pesquisa. Tiramos algumas informações aqui, colocamos, inserimos, mas nós estamos te direcionando também para tomá-lo como companheiro nessa caminhada, que vai valer a pena. Eu trago aqui então em evidência o conhecimento, porque, como estava aqui a pesquisa, indiretamente está, ou seja, o fim da pesquisa, a finalidade dela é produzir um conhecimento. Então nós precisamos entender o que é o conhecimento. Então, conhecimento, nós vamos tomá-lo como sendo algo em construção. O conhecimento, você tomou consciência, tomou informação, ela não vai ser estanque. Ela vai, automaticamente você vai estar ao longo do tempo, aprimorando e aperfeiçoando esse teu conhecimento. Por quê? Se nós falamos assim, normalmente aquilo lá já se tornou ultrapassado ou obsoleto. Por quê? Algo que você tinha uma informação e não renovou. Então o nosso conhecimento ele tem que ser reciclado também. Será que de repente, como ele veio de pesquisas anteriores, será que hoje já não tem uma maneira nova de ver? Não que eu vou mudar a minha característica interna, mas eu vou mudar a maneira, a forma de ver determinada situação ou objeto. Perfeito? Assim, é como cada palavra, é como um tijolo que se coloca nas linhas da parede de um edifício, que será um grande texto a partir ou parte de cada texto, ou seja, perdoe-me, cada palavra é como um tijolo que se coloca nas linhas da parede de um edifício, que será nosso grande texto ou parte do grande texto. Ou seja, você reparou que é como nós vamos construindo paulatinamente, ou seja, peça por peça, ou aquele Lego, né? Construindo um Lego, montando peça, o quebra-cabeça, e de repente nós damos forma a uma parede, mas ela vai formar de tijolo por tijolo. Assim será o conhecimento de informação e informação. Agora, precisamos depois consolidar tudo isto. Ou ainda, a construção do conhecimento como um tecido em que as linhas se entrelaçam representando nossas ideias na forma de uma complexa, mas bem finalizada rede de pensamento. Então o meu conhecimento pode estar expresso também na maneira como eu penso. Ela te direciona basicamente como você se posiciona frente a algumas situações. Claro, porque em cima de alguns conhecimentos que você adquiriu na caminhada. Perfeito? Vamos um pouco mais. Então o conhecimento é um conjunto de saberes que uma pessoa construiu sobre um determinado objeto, coisa ou elemento suficiente para
identificar, manipular, transformar, questionar, afirmar, negar ou apresentar qualquer impressão a respeito dele. Isto de forma consciente ou até mesmo intuitiva. Gente, é muito sério. O conhecimento, ele é o quê? Uma maneira de construir, ou seja, são um conjunto de saberes, são informações, conhecimentos, são dados, são características que você tem, carrega consigo sobre determinada situação. Quando eu falo para você carro, o que você já imagina? Um sistema completo de um carro. O que é um carro? É um conhecimento. Se você não soubesse, nunca tinha visto um carro, eu falo para você carro, você ia pensar de uma maneira muito... o raciocínio, o pensamento é veloz. Você ia pensar nos detalhes de um carro. Quanto mais, se eu paro na questão carro, você começa a imaginar as partes de um carro. Ou seja, então você tem conhecimento de algumas partes, algum detalhe, onde você tem, quando eu falo carro, você já automaticamente, a tua imaginação já concebe a estrutura de um carro. De repente, se eu falo um carro que anda, você vai pensar o carro que anda, ou um carro que circula, ou que roda. Ele anda porque tem pata? Opa, já começa a ser, por uma dinâmica, por uma terminologia, já começa a complicar um pouquinho mais, até mais pela dinâmica, pela forma como nós estamos nos expressando. Mas o conhecimento é um conjunto de saberes. Em outras palavras, ou seja, podemos conhecer com a mais absoluta clareza, ou simplesmente ter uma noção que nos permite conviver com o objeto do conhecimento em nosso cotidiano. Perfeito? Ou nós conhecemos profundamente, ou temos uma visão superficial. Nós vimos aqui na aula de informática. Como foi? Às vezes nós somos usuários, mas nem por isso nós precisamos entender toda a eletrônica envolvida para o funcionamento de um computador. Não é verdade? Mas nós vamos aprender, temos uma noção do que é capaz ou o que eu posso fazer com o computador. E gradativamente eu vou adquirindo mais conhecimento e usando de maneira eficaz aquela máquina que me foi disponibilizada. Perfeito? Estamos construindo, evoluindo através do conhecimento. Aqui nós trouxemos em evidência o objeto. Será? Como é que se dá? Ou seja, aqui mais o seguinte, o conhecimento, então, pressupõe dois elementos. Falamos que era sobre uma análise de um objeto. E o conhecimento pressupõe dois elementos. O sujeito, no caso, eu e você. O sujeito que quer conhecer. Ou seja, sem a manifestação da vontade, é muito difícil conhecer alguma coisa. Você concorda comigo? É o que nós temos visto muitas vezes na educação. Vamos despertar o aluno para o querer aprender. Aí fica mais fácil. Porque igual nesse caso aqui, o sujeito que quer conhecer. Então, todo aquele que se dá a uma pesquisa é porque ele já despertou. Eu quero conhecer determinada situação ou entender sobre algo. Concorda comigo? Então, essa vontade é soberana. Eu entendo como tal. E o objeto a ser conhecido, é preciso reconhecer a importância dos objetos do conhecimento. Esses objetos aqui não é o objeto em si que nós queremos analisar, mas os objetos do conhecimento, que são os conceitos, as ideias e os equipamentos que estão envolvidos. Aqui trazemos aqui o autor Aranha e Marins. Perfeito? Eu abro um parênteses, porque aqui nós estamos falando sobre a questão da construção do conhecimento e sobre a formatação de dados, juntando como um quebra-cabeça, um tijolo. Gente, assim é a nossa vida. Foi assim o nosso aprendizado. Nós chegamos a uma formação de nível superior, ou você chegou a nível de segundo grau, mas foram tudo gradativamente. Nós não sabíamos, tínhamos noção que queríamos chegar até aquele ponto, mas as etapas nós fomos vivenciando. Eu digo o seguinte, nós tratamos da questão pesquisa, nós não estamos tratando da pesquisa para o aluno, nós estamos pensando na elaboração de um projeto
de pesquisa, nível científico, onde ele vai botar um artigo científico, pode até ser, mas não é essa a nossa proposta neste momento. Eu os trato. Assim nós entendemos que nesse momento, para o pró-funcionário, nós queremos que com essa metodologia aqui iniciada, nós venhamos construir, sabe, motivá-lo a participar desse dever, a começar de você mesmo, a entender e você valorizar cada passo mais para o seu dever. Porque você não é um aluno comum. Nós aqui com esse pró-funcionário, eu vejo assim a grandiosidade dessa proposta. Porque você é um mentor, você é um agente. Nós entendemos que todo agente que está aí nos assistindo hoje é alguém do qual nós contamos muito para a construção do dever, para a transformação dessa situação que está estabelecida quanto à educação, em todos os aspectos, desde a conservação do patrimônio público, desde a conservação do prédio, quanto a conduta, a disciplina, até mesmo na maneira, na utilização de todos os recursos disponibilizados. Concorda comigo? Então, essa nossa proposta, você não é um aluno, você é um aluno muito importante e especial, e a pesquisa começa a tomar uma proporção um pouco diferente. Eu quero ver depois ainda relatos que saíram advogados, que saíram professores, saíram engenheiros, médicos, do grupo, porque agora, através do devir, despertou e voltou para a instituição como professor, ou contribuindo de uma maneira indireta. Nós temos vários exemplos no nosso meio de pessoas que, mesmo antes, entenderam e colocaram o devir em função, pesquisaram, adquiriram conhecimento e fizeram uma transformação significativa na vida. Perfeito? Vamos lá, avançamos um pouco mais. Então, o conhecimento é um aprender contínuo. É a prática comum de todos os indivíduos. Você sabe que o aprender, ele é inerente ao ser humano. Ele já nasce aprendendo, ele já nasce descobrindo, ele já nasce à procura, ele já nasce explorando. Então o aprender é algo inerente a nós. O aprender é muito comum e essa transformação, essa inteligência que o ser humano tem é magnífica. Eu queria chamar a atenção e relembrar um pouco, porque no módulo anterior tinha um vídeo que estava proposto no caderno, que era sobre a Ilha das Flores. Eu recomendo que você possa venha assistir aquele vídeo, porque naquele vídeo ele mostra um pouco sobre a realidade. Não vou contar o vídeo porque vale a pena você assistir, que você vai crescendo, você vai tendo um entendimento ao longo da construção do cenário. Mas vale a pena, aonde ele mostra algo interessante do que difere nós como seres humanos, o que difere nós, ou seja, da natureza humana, algumas particularidades que diferenciam nós dos outros seres, perfeito? E você vai ver que uma delas é o intelecto. Então, para nós aqui, vamos fazer a relação entre o aprender e o conhecer. Porque o conhecimento também é a capacidade, ou seja, e é uma necessidade inerente ao ser humano. Perfeito? Então, o aprender e o conhecer é algo que está em nós. O ser humano, ele fica, tipo assim, impaciente. Enquanto, diz assim, raríssimas exceções que isso não acontece. Mas ele fica inquieto quando o que você está fazendo, determinada atividade, não está te proporcionando algo melhor, não está proporcionando mudanças. Ele fica inquieto. É isso que nos difere e é isso que nos leva a buscar esse devir constante na nossa vida. Vamos lá. Então vamos fazer aqui uma classificação do conhecimento. Eu chamo aqui a atenção. Aranha e Martins, ele traz aqui o seguinte: o conhecimento, ele traz como o senso comum. E o que é o senso comum? É a primeira compreensão do mundo resultante de uma herança fecunda de um grupo social e das experiências atuais que estão continuamente efetuadas. Ou seja, o que é o senso comum? É o que é comum para todos nós, é uma consciência, é um conhecimento público, vamos dizer assim.
É o conhecimento que é comum para todos nós, ou algumas, vamos dizer assim, alguns princípios que nós absorvemos, mas não veio de uma experiência, não é porque eu entendi, mas porque todo mundo pensa assim, eu tenho aquela concepção que aquilo é uma verdade e todo mundo passa a repetir. Esse é um senso comum, em outras palavras, perfeito? E tem o conhecimento científico. A ciência busca compreender a realidade de maneira racional, descobrindo relações universais e necessárias entre os fenômenos, o que permite prever acontecimentos e, consequentemente, também agir sobre a natureza. Para tanto, a ciência utiliza métodos rigorosos e atinge um tipo de conhecimento sistemático, preciso e objetivo. Assustei? É um pouco complicado o conhecimento científico? Não é muito, não. Ou seja, eu vou trazer aqui, de uma maneira como eu entendo, senso comum, o que eu vejo que todo mundo absorve sem nem refletir, sem pesquisar. Conhecimento científico, aquilo que eu vou buscar, o embasamento, aonde é que está pautado, o que é que sustenta aquela afirmação, o que respalda exatamente aquele conceito que está, certo? Aquele que está sendo veiculado. Todos podemos ter esse pensamento crítico a ponto de parar no dado momento e falar, mas qual que é o fundamento disso mesmo? Ou seja, é uma pergunta simples, mas para que eu entenda melhor, qual o caminho tomado até chegar aqui? Vejamos um pouco mais. O conhecimento e o processo do conhecimento humano, então. Vamos abordar dessa forma. Eu trouxe aqui um material do qual ele é construído por grupos de estudo. Então eu falei, não adianta, no meio de tanta proposta, tanto material que está público, que hoje de fácil acesso para nós, eu escolhi um para passar, para que nós pudéssemos compartilhar nesse momento e nos auxiliar nessa caminhada. Ele era um grupo, chama WW Grupos. Esse grupos nada mais é do que um grupo, uma comunidade livre, onde eles montam grupos afins, se reúnem para construir, ou seja, para fazer um tipo de estudo. Você pode fazer um grupo de estudo no seu trabalho, pode ser na comunidade, amigos de escola, ou seja, cientistas. Eu encontrei esse grupo aqui, onde eles se reuniram e teve um professor que colocou um material que é conceito de conhecimento, tipos de conhecimento. Vale a pena. Eu fiquei maravilhado com a maneira como ele construiu, de uma maneira muito simples. Me permita, eu peço desculpas de não saber o nome daquele que para a gente ter colocado como fonte. Mas aqui está o endereço e vejamos como se construiu esse cenário. Diz o seguinte, que o estudo do conhecimento é a gnosiologia. Que nome difícil, né? Mas você já viu falar de movimento gnóstico? Aí alguns levam que o movimento gnóstico é um lado místico. Não é. Não, tem alguns até que usam a gnose, ou seja, é uma maneira de chegar ao conhecimento. Então, o estudo do conhecimento é a gnosiologia. Então, é um estudo do conhecimento. Conhecimento é aquilo que se conhece de algo ou de alguém. Em cima disso, nós precisamos de um dado. E o que é um dado? É uma base ou uma fonte de absorção de informações. Eu tenho um dado, eu tenho um conteúdo, eu tenho uma informação. Ou seja, vamos pensar num caso bem simples e que surge rapidinho. Qual é um dado? Vamos pensar. Que dado? O dado da conta de energia. Você consumiu tantos quilowatts. Isso é um dado? É um dado. É um dado. Ou seja, qual é a fonte? Eu obtive uma informação de uma fonte. Perfeito, é um dado. O que eu vou fazer com esse dado? Calma, posso juntar esses dados com o consumo de uma fatura de uma conta de energia ao longo dos meses. Qual é o mês que eu gasto mais? Por que eu gasto mais? Eu começo a enveredar para um estudo de apurar uma causa de por que no mês tal eu gasto mais energia. Será que eu posso, de alguma maneira, intervir e reduzir esse meu custo? Está conseguindo compreender? Que é fácil fazer uma pesquisa em cima de algo, para mudar uma situação, ou então pensar numa fonte alternativa. Perfeito? Mas não é esse momento agora para tratar isso. E informação. O
que se tem através de decodificação de dados. Será que é uma interconexão ou será que é uma contradição, dado e informação? Eu vejo, sim, uma fusão entre ambos. Dado e informação a ponto de construir, ou seja, como base para o estudo do conhecimento. Perfeito? Desta forma, conhecimento é aquilo que se admite a partir da captação sensitiva, sendo assim acumulável à mente humana, ou seja, é aquilo que o homem absorve de alguma maneira, através de informações que de alguma forma lhe são apresentadas para um determinado fim ou não. Perfeito? Então, como construir toda essa proposta? Vejamos aqui, conhecimento pode ser ainda aprendido como um processo ou como um produto. Perfeito? Quando nos referimos, então, a uma acumulação de teorias, ideias e conceitos, e o conhecimento surge como um produto resultante dessas aprendizagens. Mas, como todo produto é indissociável de um processo, podemos então olhar o conhecimento como uma atividade intelectual através do qual é feita a apreensão de algo exterior à pessoa. Ou seja, eu junto informações. Ainda está numa parte teórica da construção, mas eu digo assim, a definição clássica, vamos pensar assim, Platão, do qual ele foi formular as ideias de Sócrates. Gente, eles são pensadores que viveram em quanto tempo? Mas ele falou o seguinte, diz que o conhecimento consiste, vamos pensar assim, na fusão da crença com o que eu justifico. Eu tenho crença, senso comum. Ou creio, ou seja, pela fé, ou de que maneira foi, e tem uma verdade. A fusão entre ambos me dá o conhecimento. Ou seja, Aristóteles divide o conhecimento em 3 áreas ainda, científica, prática e técnica. Está aqui na mesma fonte, foi dos grupos, nós tiramos essa figura aqui. Mas eu queria colocar também classificação dos conhecimentos, designação e categorias. Tem o conhecimento sensorial, aonde esse sensorial você pode adquirir através do tato, do olfato, da audição, do paladar, ou seja, propriedades organolépticas, que cada nome difícil, mas basicamente é o conhecimento comum entre os seres humanos e animais. Outro, conhecimento intelectual. Essa categoria é exclusiva ao ser humano. Aqui você vai ver, lá na Ilha das Flores, você vai ver o intelecto, ou seja, tem outra situação que ele fala também de só estimular você desse movimento pinça, que só o homem, só o ser humano consegue fazer. O pegar a pinça e o intelecto é o que difere dos demais. Tem o conhecimento empírico, esse empírico ou popular. Aqui eu queria chamar a atenção que ele vem do senso comum. É uma forma de conhecimento do tradicional, sem o compromisso com uma apuração ou análise metodológica. Ou seja, você recebe por si só essa informação. Vamos ver como isso se dá. Eu chamo aqui a atenção para alguns conceitos. Vamos ver o que é esse senso comum. Olha aqui. Como que você via essa frase? No popular se diz, esse menino não para quieto. Parece que tem bicho carpinteiro. Que bicho carpinteiro é esse? A verdade o correto é, esse menino não para quieto. Ele parece que tem bicho no corpo inteiro. Mas as pessoas assumiram esta frase primeira como sendo uma verdade. Uma segunda, batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Ué, é isto? Batatinha quando nasce esparrama pelo chão? Já vimos em algum lugar quanta explicação, mas não, o correto é batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão. Ah, já começa a dar mais sentido. Porque a batatinha quando nasce ela está esparramada? Não, a rama dela vai se esparramando. Com outro conhecimento, cor de burro quando foge. Agora burro quando foge muda de cor? De jeito nenhum. Corro de burro quando foge. Você já viu um burro correndo como ele se dá? Então, é uma situação que nós temos que refletir e pensar. Quem tem boca vai a Roma. É isto?
Quem tem boca vai a Roma? Mas não. Quando se pensa, colocar essa frase é quem tem boca vaia, do verbo vaiar, Roma. Não estou aqui querendo subjugar nem julgar. Cuspido e escarrado, que coisa mais esdrúxula. Quando alguém quer dizer que um é muito parecido com o outro. Cuspido e escarrado quando o outro é parecido com o outro, de jeito nenhum. Que é, a verdade é, esculpido em Carrara. Um mármore de Carrara é algo lindo. O Teatro Amazonas tem mármore de Carrara. Então é esculpido, um tipo de mármore que foi esculpido em Carrara, uma região da Itália. Quem não tem caça, quem não tem cão, caça com gato. Gato caça? Caça. Mas que você vai caçar com um gato? Não. Quem não tem cão, caça como um gato. Ou seja, sozinho. Que um gato ele caça sozinho. Perfeito? Então, tem muitos outros ditos populares que fica aqui para você tomar conhecimento. Porém, o conhecimento científico que nós estamos buscando, ele preza pela apuração e pela constatação. Tá bem? Ele busca por leis e sistemas no intuito de explicar de modo racional aquilo que está observando. Ou seja, análises são fundamentais no processo de construção. Você analisa, você sai um pouco assim, você aliado às demais características, faz do conhecimento científico quase uma antítese do empírico. Ou seja, o empírico, ou seja, o conhecimento científico é aquele do qual você experimentou, mediu, analisou, você vai construindo cada aquilo em cima de uma verdade. Ou seja, até que pergunta, qual que é a base científica disso? Da construção desse conhecimento. Perfeito? Vamos lá. Conhecimento filosófico, aonde vem mais por cima de filosofia, ele mais ligado à construção de ideias e conceitos, busca verdades no mundo por meio da indagação ou debate. Conhecimento teológico, conhecimento adquirido a partir da fé teológica, é fruto de revelação da divindade. São princípios que às vezes se vêm por uma formatação, ou seja, teológica mesmo, vamos dizer assim, religiosa, né? Então, tem o conhecimento intuitivo. Nessa questão do conhecimento teológico, tem um material que nós vamos estar sendo disponibilizado, que é sobre a teoria do conhecimento. Ele traz lá um vídeo interessante de se pensar sobre a construção, sobre esse posicionamento. Em tempos remotos, nós estamos no nosso conhecimento, a liberdade da nossa expressão está muito recente. Mas tem um vídeo interessante, depois vocês vão ver lá, que vale a pena recomendar. Só é um trechinho de 10 minutos. Vale a pena se entender bem o que é isto. Conhecimento intuitivo, inato ao ser humano. Conhecimento intuitivo diz respeito à subjetividade, às nossas percepções do mundo exterior. Perfeito? Intuição, aí vemos das questões da intuição sensorial e empírica. A intuição empírica é o conhecimento direto e imediato das qualidades sensíveis do objeto externo. Cores, sabores, odores, assim por diante, tá certo? Ou seja, um exemplo aqui, o micro-ondas apita e cachorros correm para a cozinha querendo comida. Ou seja, um sentido te toca a uma ação. E não é só o cachorro, qualquer um. Quantas vezes você já viu a pessoa, já fez uma brincadeira, põe óleo na frigideira, joga um pouquinho de vinagre, alguém corre lá, o que você está fritando? Não, você está só fazendo isso, já é automático. Por conta o quê? Da intuição sensorial. Tem a intuição intelectual, é como uma base racional. Ou seja, vamos pensar aqui, a lógica em seu estado mais puro. Então, não é necessário demonstrar que a parte não é maior do que o todo. Ou seja, você tem um conceito claro, assim, pelo teu intelectual, pelo teu raciocínio, você já tem uma visão do que se trata, uma lógica em torno dele. Processo de conhecimento humano. Eu vou trazer aqui o racionalismo, o empirismo e a dialética. Gente, ainda são tudo muito conceituais. Eu deixo isso como uma fonte de pesquisa, mas vale a pena aqui dizer como esse processo do conhecimento humano se dá. Perfeito? Agora vamos pensar o seguinte. Juntando um pouco das informações, da construção da informação. Eu tenho um dado assim, eu tive o prazer de conhecer uma pessoa aqui em Rondônia que eu tenho assim, eu tenho uma profunda admiração. Uma pessoa aonde ele tem vivido de uma maneira muito nobre.
Eu faço questão até de citar o caso, seu Antenor de Ji-Paraná, ficamos hospedados com ele um tempo, mas eu não imaginava. Nós fomos com um propósito de passar no final de semana, mas lá encontramos uma pessoa tão rica de conhecimento, com toda a sua simplicidade, mas nos deu uma aula de disciplina e de pesquisa, que não era esse nosso foco. Ele, do dia em que ele decidiu casar, já mudou a conduta. Ele já começou a construir um cenário de como conceber uma família. O que é que eu preciso fazer para constituir uma família? Já pensou até digo assim, qual era o enxoval do homem? Uma enxada, um facão, um teçado? Gente, dali ele começou, dia após dia, a registrar tudo o que tem acontecido com ele. Ele tem um diário de bordo para tudo que ele vai fazer. Imagine que hoje ele tem um acervo de quantos anos? De mais de 30 anos. Ele tem esse acervo guardado, os cadernos guardados, ele trata aquilo como um tesouro. Mas o interessante, que ele, qual a faculdade que ele cursou? A faculdade da vida. Mas o interessante é que ele registra tudo. No final do dia, só para dar um exemplo, muitos aqui talvez nem sabem, mas ele sabe quanto que ele precisava dispor de dinheiro para comprar um bezerro quando teve o plano cruzado. E hoje ele tem registrado isso, é um acervo. Então ele tem materiais para qualquer pesquisador na área hoje. Ele tem dados suficientes para construir uma história, não somente econômica, mas ele tem hoje como se é uma pessoa que dá para você construir um projeto de pesquisa em torno de uma existência, em torno da existência humana, do devir dele naquela propriedade agrícola que ele tem, um pecuarista. Mas hoje ele tem tudo controlado, o curral, a produtividade, época do ano, índice de chuva. Agora, gente, como que ele não tem um computador, um caderno e uma caneta? O que nós queremos com isso? Em cima aqui, o que reforça em cima do conhecimento, é que nós precisamos ter disciplina. Eu aprendi, não coloco em prática 10% do que vi, mas eu cito como exemplo, porque alguém que eu vi exatamente, não foi só em um momento, mas até hoje, ele tem uma disciplina, ou seja, em torno da propriedade dele. Família toda formada, cuida da propriedade, os custos, o lucro, o projeto, cada passo muito bem medido. Então, uma pessoa que vive tranquilo, mas no cenário dele, ou seja, ele construiu uma base de conhecimento para dar aula para qualquer cientista econômico nesse momento. E um pecuarista. Perfeito? Então não podemos desmerecer ninguém. Então hoje nós podemos sim usar dessas ferramentas para sermos referências amanhã no tocante ao conhecimento das questões que nós estamos envolvidos e inseridos. Perfeito? Continuando aqui, noções de pesquisa científica então. Método de pesquisa científica, ou seja, método, é o percurso que se segue na investigação da verdade, a fim de alcançar um fim determinado. Na ciência, então, o método consiste na estrutura racional. Então, o método é importantíssimo para que nós venhamos chegar a essa estruturação. Perfeito? O método pode ser indutivo ou dedutivo. Indutivo é que induz a algo, e dedutivo onde eu deduzo algo. Você imagina que o seu Antenor tem uma fonte de informações onde ele pode me induzir a uma tomada de decisão, como também eu posso deduzir algumas informações a respeito dos dados que ele tem registrado. Perfeito? Eu quero aqui, nesse momento, mostrar então método de pesquisa e onde nós vamos trazer aqui método de pesquisa, não influencia somente nas finalidades dos efeitos, mas podendo também ser ambos. Vamos ver o que mais que eu trago aqui. Método de pesquisa, onde eu preciso delimitar o tema, eu não posso pesquisar sobre o quê? Eu trouxe aqui esse critério para delimitação do tema, eu trouxe um endereço aqui, método da guia de pesquisa no Blogspot. Gente, aqui está um projeto completo de como delimitar um tema. Como que eu quero pesquisar sobre determinado assunto? O que eu preciso fazer? Então, uma proposta, ou seja, uma tarefa para o lar, de como construir, ou seja, o critério de delimitação do tema. Então, tem um texto aqui que eu acho que vale a pena você ler nessa construção, onde nós deixamos ele aqui para você. Aqui uma relação entre problemas e hipóteses, mas e os tipos de pesquisa, que ele pode ser
quanto à interferência do pesquisador, quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos técnicos. Pode ser uma pesquisa não inventiva ou uma pesquisa interventiva. Ou seja, eu posso, como as minhas atuações aqui, como daria, eu tenho objetivo, seja uma pesquisa exploratória e uma pesquisa descritiva. Eu estou varrendo aqui, eu vou tomar essa ação, pesquisa com os procedimentos técnicos, como que eu acho, e mais um detalhe que eu quero chamar a atenção. O mais importante da pesquisa é o planejamento da pesquisa e não a sua classificação. Nós vamos voltar a esse tema. Nós vamos trazer aqui dessa parte, onde nós aceleramos um pouquinho, mas nós vamos trazer essa construção de como se dá a elaboração de um projeto de pesquisa. Eu espero que você tenha gostado, que possa estimulá-lo, e eu o vejo como um agente para não somente pesquisar, mas para estimular esses agentes, esses meninos, esses educandos, né, na proposta da construção desse novo cenário. Porque a base do conhecimento é que fará uma transformação. O momento agora é muito oportuno, mas vale a pena dizer que através da educação o mundo será transformado. A começar do ambiente onde nós estamos inseridos. Fique com a atividade de sala, fica aqui o nosso abraço, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.